Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a todos neste dia, que é quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 13 desse mês de fevereiro do ano de 2022. Amados irmãos, hoje eu gostaria de expor a todos um assunto muito importante que é de grande relevância nas nossas igrejas, principalmente de origem pentecostal. O assunto que eu gostaria de abordar trata-se do óleo ungido. Será que o óleo ungido, ele é hoje em dia feito de forma correta ou de forma errada? A sua abordagem. Será que ele é feito com o uso certo ou com o uso errado? Porque nós vemos, né, que na atualidade as pessoas o utilizam algumas para fins lucrativos. Outras, por não terem conhecimento da palavra de Deus, utilizam de forma errada. Há um comércio de óleo ungido por aí, certo? Então eu gostaria de abordar esse assunto do ponto de vista bíblico. Mas para que eu aborde esse assunto, é necessário que nós entremos na palavra de Deus, que, como nós costumamos dizer, é o nosso direcionamento para fazer a vontade de Deus. Então eu gostaria de ler aqui no capítulo 5, versículo 13 e 14 da carta de Tiago, certo? Diz assim, no capítulo 14 e 15, corrigindo. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então você vê que a abordagem feita por Tiago, e lembrando só uma observação que Tiago ele não é apóstolo. De forma alguma, Tiago ele é o meio-irmão de Jesus por parte de pai, certo? Por parte de mãe. Por parte de mãe. E no início do ministério de Jesus Cristo, Tiago, ele não aceitava o testemunho de Jesus, a forma de viver de Jesus. Então, Tiago, junto com Judas, Simão e as irmãs de Jesus, vamos assim dizer, jogar por alto, porque nós não sabemos toda a história, né? Mas a Bíblia diz, os evangelistas falam que a família de Jesus não compreendia Jesus. Então, nós entendemos que toda a família, praticamente dele, menos Maria, não compreendia a essência que estava sobre a vida de Jesus, o ministério dele. E Tiago foi um dos cabeças, ele foi incrédulo. Tanto é que a Bíblia narra uma conversa que ele teve com Jesus. Ele disse: Olha, se tu podes fazer todas essas coisas, por que então tu não te manifestas para o mundo? Por que tu não mostra para o mundo que tu és, te torna um famoso, um astro? Jesus disse: Não, negativo. Você fala essas coisas porque você tem um pensamento terreno. Eu não sou daqui, eu sou do céu. Então, por isso que você não consegue entender o meu testemunho, certo? Então, Tiago se converteu e diz a história da igreja primitiva que ele se tornou um grande presbítero, certo? Um presbítero bem posicionado. Não era só porque ele era meio irmão de Jesus, não. Era porque também ele era conhecido como joelhos de camelo. Orava muito. O homem orava bastante, certo? E ele teve uma morte trágica, já idoso, com cabelos grandes, né? Ele respeitava muito a sua religião judaica e o seu ensinamento cristão, né? Ele era uma pessoa que conseguia equilibrar as duas coisas. Mas ele escrevendo sobre a situação do doente que chama ou que manda chamar os líderes da igreja. Quem são esses líderes da igreja? São os presbíteros. Eu gostaria de fazer e vou fazer um outro vídeo explicando como funcionava a hierarquia na igreja primitiva, certo? Não existiu pastores, não existiu o título pastoral. Nem ninguém na Bíblia se intitula pastor, nem Pedro, nem Paulo, nem ninguém. O que eles colocam é a forma adjetivada, ou seja, apacentai as ovelhas do Senhor, falam no livro de Atos dos Apóstolos. Mas nenhum deles se denomina pastor. O único que se denomina pastor, que os apóstolos falam, que ele mesmo fala, é o próprio Jesus Cristo, que se denomina pastor. Certo? Então, os presbíteros são os pastores da época, os anciões, aquelas pessoas que tinham boa reputação e que tinham experiência de vida de sobra para passar aos outros. Esses eram os pastores, os presbíteros,
certo? Então Tiago fala, chame os presbíteros. E os presbíteros vão até o enfermo, certo? Eles vão levar o óleo da unção. Esse óleo, meus irmãos, da unção, ele é um óleo que, de fato, não está relacionado a um símbolo no Novo Testamento. Esse óleo da unção, ele está relacionado a uso medicinal, certo? No Novo Testamento, o óleo da unção, ele está relacionado à questão de cura de uma pessoa que está doente. Alguns escritores que nós podemos citar aqui são o próprio Plínio, um escritor romano, e tem um outro escritor que eu trouxe aqui para os amados irmãos, né? Deixa eu achar aqui. Como disse o Plínio, Filo, certo? E um médico chamado Galeno. O uso do óleo não era restrito apenas na Judéia, na Palestina, mas também era utilizado no mundo do Novo Testamento, onde Jesus Cristo viveu. Então, hoje em dia, é visto que muitos utilizam o óleo para ungir pessoas, sendo que isso está totalmente errado. No Novo Testamento, nós utilizamos a forma paulina de escrever quando uma pessoa é consagrada, né, que é justamente as mãos levantadas, certo? Para consagrar alguém ao ministério, certo? Que é o levantar de mãos. Não é mais o óleo utilizado no Antigo Testamento. Agora já é outro procedimento, que é o levantar de mãos, certo? Para separar aquela pessoa para o ministério. E outra, o óleo não é utilizado, pelo menos no período neotestamentário, como símbolo para passar na pessoa que está doente. Não, é utilizado como uma cura medicinal junto com a oração. Tiago fala aqui que o óleo em si, ele não tem o poder que ele deveria ter quando ele é misturado com a oração. Por si só, ele pode sim curar uma pessoa, mas quando a oração ela é envolvida junto com a cura do óleo, não é o óleo por si que cura, mas sim a oração. A oração tem um poder que é superior ao remédio, que seria o óleo, certo? E Tiago fala que se a pessoa que está doente tiver cometido pecados, e se ela tiver confessado o pecado, então serão perdoados seus pecados. Então vamos lá. Hoje em dia nós temos o comércio com óleo ungido, como se o óleo tivesse o poder da cura, mas nós vimos que isso não é verdade. No Antigo Testamento existe uma passagem muito interessante que está relacionada com isso. Trata-se da passagem que Isaías ele diz a mando de Deus para o rei Ezequias: olhe, organiza a tua família, fala para eles que você vai morrer. Ou seja, Deus está te dando tempo para que você organize a sua vida, porque muito em breve você vai morrer. E nós sabemos que a reação do rei Ezequias não foi uma das melhores, porque o rei Ezequias ele estava doente, não podendo se levantar, então ele olhou para o lado, né? Ele estava acamado, não tendo força, olhou para o lado e clamou a Deus, a misericórdia de Deus. E Deus, ele ouviu aquele apelo e disse ao profeta Isaías: vai, volte com ele, porque Isaías disse que Deus acrescentaria mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Nisso, o rei Ezequias ele foi curado, mas mais uma vez o remédio aparece aí, porque não aparece o óleo, aparece a pasta de figo. Ou seja, a medicina dos hebreus entrando em cena junto com a oração. O que curou aquele homem, que muitos dizem que era uma úlcera que ele tinha, o rei Ezequias tinha uma úlcera, não foi propriamente dito a pasta de figo, e sim a misericórdia de Deus que curou o rei da sua doença. Então vemos que o nosso chá de boldo, chá de camomila, nossas ervas medicinais, até mesmo nossos remédios, certo? Que são feitos em laboratórios, têm o poder de curar certas doenças que o nosso corpo ele
consegue absorver por conta do clima, por conta da poluição, enfim. Mas a oração é quem vai curar a pessoa doente. Mas aqui é que vocês, né, possam estar cientes de que a forma como o óleo é utilizado dentro das nossas igrejas é errado. Primeiro que para ser utilizado é necessário que ele se encaixe dentro do contexto que Tiago está falando. Não sou eu, digamos assim, presbítero, né? Sendo que eu não sou, mas é só um exemplo. Não sou eu que tenho que ir até a pessoa, é a pessoa que tem que me convocar a minha presença. E não é apenas um único presbítero, são vários presbíteros. Certamente era para que houvesse o testemunho da cura, certo? Então, é necessário entender que a forma como é utilizada hoje por muitos pastores, o óleo é totalmente errado. Então, o óleo só pode ser utilizado quando houver uma pessoa enferma, que chame os presbíteros, certo? E aí tem que ser ainda um óleo medicinal. E nós vemos que o óleo hoje em dia não é medicinal, o óleo é apenas simbólico. Não tem nada de medicinal, é apenas simbólico. Logo, o óleo ungido, por alguns, é tratado como uma mística, certo? Sendo que é totalmente errado. Mas quando tratado de forma bíblica e espiritual, ele é certo. Mas, hoje em dia, no nosso contexto, o óleo virou um tipo de ídolo, assim como outras coisas que estão inseridas dentro do nosso contexto cristão, certo? Amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que Cristo possa dar todos os dias a paz verdadeira para cada um de nós. Em nome de Jesus, fique em paz e muito obrigado.